A senhora pode ler esta carta? É muito importante. A voz de Lucia, com apenas 5 anos, era um fio de som quase inaudível no imenso lobby do Grupo Vargas, um sussurro de inocência em um templo de poder e concreto. O mármore polido do chão refletia as luzes frias do teto altíssimo, fazendo o vestido cinza e emprestado da menina parecer ainda mais simples, um pequeno borrão de humildade em um oceano de opulência e indiferença calculada. Rafael Vargas, o herdeiro de 31 anos de todo aquele império, parou seu passo apressado, interrompendo uma conversa de negócios em seu celular. Seus sapatos italianos, que custavam mais do que a avó de Lucia ganhava em um ano inteiro de trabalho árduo, ficaram imóveis a centímetros da criança. Ele olhou para baixo, seu rosto uma máscara de surpresa contida, e viu os olhos grandes e suplicantes da menina, que pareciam carregar o peso de uma história que ele tentara esquecer com todas as suas forças. Ela estendia um pedaço de papel branco, um pouco amassado pelas mãos pequenas e nervosas. Por um instante fugaz, algo se quebrou dentro dele, uma rachadura fina na fachada de indiferença. Uma única lágrima escapou, um brilho de humanidade que ele rapidamente secou com as costas da mão antes que alguém pudesse notar sua fraqueza. Ele pegou o papel, o toque do material contra sua pele causando um arrepio inesperado, uma memória física de um tempo que ele havia enterrado sob camadas de sucesso e negação. Funcionários passavam apressados, fingindo não ver a cena desconfortável, mas a imagem era magnética e perigosa. Uma faxineira no canto mais distante parou de polir um vaso de bronze, o coração apertado de pena e curiosidade. A fragilidade daquela criança diante do gigante corporativo era um espetáculo doloroso e impossível de ignorar. O que poderia estar escrito naquele pequeno pedaço de papel para parar o tempo naquele lugar? Com licença, senhora, não pode ficar aqui. Esta é uma área restrita e o Sr. Vargas está de saída p. Era uma reunião importante. A voz do segurança era firme, mas não rude, um profissionalismo treinado para lidar com intrusões indesejadas com máxima discrição. Helena, a avó de Lucia, sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao chegar e ver a cena se desenrolando, sua neta parada diante daquele homem que era ao mesmo tempo uma memória dolorosa e uma ameaça presente. Uma fagulha de esperança absurda, teimosa e quase infantil, acendeu em seu peito cansado. Talvez ele a ouvisse. Talvez a inocência de uma criança pudesse atravessar as muralhas que o dinheiro e o poder construíam com tanta eficiência ao redor dos corações dos homens ricos. Mas a esperança se desfez tão rápido quanto surgiu, esmagada pela realidade fria e implacável do momento. Eu sou a avó dela, disse Helena, a voz trêmula, mas carregada de uma dignidade inabalável que a idade e as dificuldades lhe deram como uma armadura. Ela só queria entregar uma coisa. Por favor, é uma questão de vida ou morte para nós. O segurança trocou um olhar rápido e cúmplice com seu colega. A situação precisava ser contida com discrição e rapidez, sem alarde. Lucia, ao ouvir a voz familiar e segura da avó, virou-se e correu em sua direção, os pequenos braços se agarrando à sua saia como se fosse a única âncora em um mar tempestuoso de adultos indiferentes e apressados. Vovó, ele não quis falar comigo, a menina sussurrou, o choro preso na garganta, uma pequena ferida se abrindo em seu coração inocente. Helena a abraçou, sentindo a pequenez e o tremor do corpo da neta contra o seu, e seu coração se encheu de uma fúria protetora, silenciosa e profunda. Ela sabia que aquele era apenas o começo de uma batalha que não escolhera, mas que agora era forçada a lutar com todas as suas forças. Esta história te comove? Deixe seu like e se inscreva. Continuamos. A jornada de Helena e Lucia estava apenas começando, um caminho cheio de espinhos e gigantes a serem enfrentados, uma estrada escura e solitária. A força de uma avó, movida pelo amor incondicional e pela memória de sua filha perdida, estava prestes a ser testada de maneiras que ela jamais poderia imaginar em seus piores pesadelos, desafiando um sistema construído para proteger os poderosos e silenciar os vulneráveis. Cada passo seria uma luta, cada porta fechada em sua cara um novo teste à sua resiliência, mas o futuro de sua neta era a chama que a manteria de pé, mesmo nas noites mais escuras e frias de desespero.
A história delas é um lembrete poderoso de que a verdadeira força não reside na riqueza ou no status, mas na coragem de lutar pela verdade, não importa o quão assustador o oponente possa parecer. A batalha que se desenrolaria a seguir não seria apenas nos tribunais frios e impessoais, mas nos corações e mente das pessoas. Uma luta pela narrativa, pela dignidade e pelo direito de uma criança de ter sua história reconhecida e sua identidade validada. Acompanhe conosco este drama emocionante para descobrir até onde o amor de uma avó pode ir para proteger a inocência e garantir que a justiça, por mais tardia que seja, finalmente prevaleça contra todas as probabilidades, contra toda a arrogância do poder. A verdade, por mais que tentem enterrá-la, sempre encontra um caminho para a luz, e o amor de Helena seria o farol a guiá-la. Rafael Vargas não disse uma única palavra para elas. Ele simplesmente entregou o objeto para um de seus assistentes com um gesto curto e dispensador, como se estivesse se livrando de algo sujo, um problema inconveniente em sua agenda lotada e perfeitamente organizada. Sua expressão era impenetrável novamente, o breve momento de vulnerabilidade enterrado sob camadas de eficiência corporativa e negação calculada. Ele se virou e continuou seu caminho em direção aos elevadores privativos, o som de seus passos ecoando no silêncio constrangedor que se instalara no lobby, um som que parecia zombar da esperança que elas ousaram ter. Lucia, ainda agarrada à avó, viu o assistente se aproximar e estender o papel de volta para ela. A menina pegou o item e o entregou para Helena com um olhar confuso. Era a asterisco por carta por, agora mais amassada, com uma pequena mancha úmida no canto superior, o vestígio fantasma daquela única lágrima de Rafael, uma prova silenciosa de que ele havia sentido algo, mesmo que ora um segundo. Helena pegou o papel, sentindo seu peso em sua mão, um peso que não era apenas físico, mas carregado de história, de dor e de um segredo que ela mal começava a compreender à profundidade. "Vamos para casa, meu amor", disse ela suavemente para a neta, a voz firme apesar do nó em sua garganta, uma promessa de refúgio. Enquanto os seguranças as escoltavam educadamente para a saída, Helena olhou uma última vez para trás, para o brilho do ouro e do aço do lobby. Eles eram pequenos e insignificantes naquele lugar, mas ela segurava a prova de que suas vidas estavam irrevogavelmente conectadas àquele império. "Isso não vai ficar assim", pensou ela, uma promessa silenciosa feita à sua filha e à sua neta. "Eles vão ter que me ouvir de um jeito ou de outro." O apartamento de Helena era o oposto exato do lobby do Grupo Vargas, um universo paralelo de simplicidade e afeto. Pequeno, modesto, mas impecavelmente limpo, cada objeto ali contava uma história de luta e de amor, um museu de uma vida vivida com dignidade. O cheiro era de café recém-passado e de roupa limpa, um aroma de lar que contrastava violentamente com o cheiro estéril de dinheiro e poder do prédio comercial. Helena sentou-se à pequena mesa da cozinha, a luz do fim da tarde iluminando a pilha de contas sobre a mesa, cada envelope uma pequena ameaça. Eletricidade, aluguel, a prestação do remédio para sua pressão alta, tudo atrasado, formando uma pequena montanha de preocupações. O desespero, um visitante familiar e indesejado, sentou-se ao seu lado, sussurrando dúvidas em seu ouvido. Ela olhou para Lucia, que agora estava no tapete da sala, conversando baixinho com seu ursinho de pelúcia, alheia às preocupações que pesavam sobre os ombros da avó. O coração de Helena se apertou com uma mistura de amor e medo. Como ela poderia proteger aquela criança de um mundo que parecia determinado a esmagá-los? Ela sentiu o peso de seus 65 anos, a fadiga em seus ossos, a fragilidade de sua posição. Ela era apenas uma mulher, sozinha contra uma das famílias mais poderosas do Brasil. A tarefa parecia impossível, uma montanha intransponível. Mas então seu olhar caiu sobre o papel amassado sobre a mesa, e uma chama de teimosia se acendeu em seus olhos cansados. Aquilo não era apenas papel. Era a última vontade de sua filha. Era a única arma que ela tinha naquela guerra desigual. "Vovó, o Sr. Vargas vai nos ajudar?" Mamãe dizia que ele era bom, que ele tinha um coração bom. A pergunta de Lucia foi feita com uma inocência tão pura que cortou o coração de Helena como um caco de vidro. A menina havia se aproximado da mesa, seus grandes olhos fixos no rosto da avó,
buscando uma segurança que Helena não sabia como oferecer, uma confirmação de um conto de fadas que estava se mostrando um pesadelo. Como explicar a complexidade da maldade humana, a forma como o poder podia corromper a bondade que sua mãe um dia viu naquele homem? Como dizer que o príncipe do passado havia se tornado o monstro do presente? Helena forçou um sorriso, um esforço que pareceu mover montanhas em seu rosto cansado. Ela puxou a neta para seu colo, o calor do pequeno corpo um conforto e um fardo, um lembrete constante do que estava em jogo. Nós vamos dar um jeito, meu anjo. A vovó vai dar um jeito, ela disse, a voz mais firme do que se sentia, atuando o papel de fortaleza que precisava ser. A mãe estava certa em acreditar na bondade, Lucia. Nunca podemos perder isso, não importa o que aconteça. Mas por dentro, uma dúvida amarga corroía. E se a bondade não fosse suficiente? E se a justiça não fosse cega, mas apenas míope para os pobres e desamparados? Ela afagou os cabelos macios da neta, respirando fundo o cheiro infantil de seu shampoo, um aroma de inocência que ela precisava proteger a todo custo. Eu não posso falhar com você, minha pequena, pensou Helena, o pensamento uma oração desesperada. Eu sou tudo o que você tem neste mundo. Ela sabia que precisava ser forte, não por ela, mas pela memória de sua filha e pelo futuro de sua neta. Mais tarde, quando Lucia finalmente adormeceu, exausta pelas emoções do dia, Helena voltou para a mesa da cozinha, o único lugar onde podia desmoronar em paz. A noite havia caído sobre São Paulo, e as luzes da cidade, vistas de sua pequena janela, pareciam distantes e indiferentes, um espetáculo de um mundo ao qual ela não pertencia. Com as mãos trêmulas, ela desdobrou o papel com um cuidado quase cirúrgico, como se estivesse desarmando uma bomba ou tocando uma relíquia sagrada. Dentro, havia uma única folha. A caligrafia era de sua filha, Clara. Cada curva, cada traço, uma punhalada de saudade em seu peito, uma voz do passado falando com ela. As palavras eram simples, diretas, escritas não com raiva ou ressentimento, mas com uma espécie de apelo cansado, a última esperança de uma mãe. Era um pedido de reconhecimento, uma súplica para que Rafael fizesse a coisa certa por sua filha, a pequena Lucia. Não havia ameaças, não havia exigências de dinheiro. Havia apenas a verdade nua e crua, e a esperança de que o homem que ela um dia amou ainda tivesse um resquício de honra, uma fagulha daquele jovem que um dia a fez sorrir. Helena leu as palavras repetidamente, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto e manchando o papel. Ela sentia a presença de Clara ali com ela, na quietude da noite, guiando suas mãos, fortalecendo seu espírito. Eu vou lutar por ela, minha filha, sussurrou Helena para o silêncio do apartamento. Eu juro pela sua memória que eu vou. O que ninguém esperava era o quão suja e cruel essa luta se tornaria. O primeiro ataque veio no dia seguinte, não como um trovão, mas como um telefonema frio e corporativo, uma voz sem rosto e sem alma. A mulher do outro lado da linha se apresentou como sendo do departamento jurídico do Grupo Vargas. Senhora Helena, estamos cientes do incidente de ontem, a voz disse, a palavra incidente carregada de um desdém calculado, reduzindo seu desespero a um mero aborrecimento. Em um gesto de boa vontade, e para evitar maiores constrangimentos para todas as partes, o Grupo Vargas está preparado para oferecer uma compensação financeira para cobrir quaisquer despesas imediatas que a senhora possa ter. O valor que ela mencionou era irrisório, uma esmola calculada para insultar e silenciar, o preço que eles colocavam na vida de uma criança. Helena sentiu o sangue ferver em suas veias. Não estou interessada em sua compensação, respondeu ela, cada palavra pesando uma tonelada, a voz firme apesar da raiva. Não quero dinheiro. Eu quero que o Sr. Vargas reconheça sua filha. Houve uma pausa gelada do outro lado da linha, o tom mudando de condescendente para ameaçador. Sua insistência é exaustiva, senhora. Não há nada que possamos fazer. A voz da advogada era agora pura ameaça. Essa alegação é infundada e difamatória. Sugiro que aceite nossa oferta e siga com sua vida. Tentar levar isso adiante só trará mais dor para a senhora e para a criança. A linha ficou muda. Helena ficou segurando o telefone, o som da descagem zumbindo em seu ouvido como um enxame de abelhas. Ela se sentia violada. Algo estava prestes a romper.
Nos dias que se seguiram, a pressão aumentou de forma sutil, mas implacável, como uma maré subindo lentamente para afogá-la. Uma carta oficial chegou, em papel timbrado e com linguagem jurídica intimidadora, negando formalmente qualquer relação entre Rafael Vargas e Lucia, e alertando sobre as consequências legais de alegações difamatórias e fraudulentas. Helena tentou procurar um advogado de pequenas causas, um homem que a ajudara com um problema de vizinhança anos antes, mas ao ouvir o nome Vargas, ele balançou a cabeça com um misto de pena e medo. Dona Helena, eu sinto muito, mas ir contra eles é como tentar derrubar um prédio com um palito de dente. Eles têm os melhores e mais caros advogados do país. Eles vão enterrar a senhora empapelada e processos. Amigos e vizinhos, que a princípio ofereceram apoio com palavras sussurradas de solidariedade, começaram a se afastar, com medo de se envolverem. Pequenos rumores venenosos circulavam pelo bairro, semeados sabe-se lá por quem, dizendo que Helena estava tentando dar um golpe, que era uma velha aproveitadora. Uma vizinha, Dona Lourdes, que sempre fora tão amigável, parou de cumprimentá-la na rua virando o rosto quando a via. Outra, no mercado, comentou em voz alta para quem quisesse ouvir: é uma vergonha usar a própria neta para tentar arrancar dinheiro dos outros. Helena se sentia cada vez mais isolada, uma ilha em um mar de desconfiança e hostilidade. Era a estratégia deles, ela percebeu. Isolar, desacreditar, quebrar seu espírito antes que ela pudesse chegar perto de um tribunal. A batalha não era apenas legal, era psicológica, e ela estava perdendo. Lucia também sentia a mudança, mesmo sem entender a causa. As crianças são como sismógrafos da alma, sentem as vibrações do mundo adulto. Ela percebia os olhares na rua, os sussurros que paravam abruptamente quando ela e a avó se aproximavam. Vovó, por que a tia Lourdes não falou com a gente hoje? Eu mostrei meu desenho para ela e ela fingiu que não viu. Ela perguntou um dia, a voz pequena e confusa, a inocência sendo corroída pela maldade alheia. Helena se ajoelhou na calçada e a abraçou com força, querendo criar um escudo com seu próprio corpo. As pessoas às vezes ficam confusas, meu amor. Não é culpa sua, nunca, disse ela, a voz embargada tentando proteger a neta da feiura do mundo. Mas como proteger alguém de sombras, de palavras ditas pelas costas? Uma noite, enquanto Helena a colocava na cama, Lucia disse algo que a deixou sem fôlego, uma revelação que mudou tudo. Meu papai está no céu com a mamãe, mas eu tenho a prova dele para ele não me esquecer. Helena parou, o coração de um salto dolorido. Ela nunca havia dito a Lucia que o papel era do pai dela. Como você sabe disso, meu amor? Perguntou Helena, a voz um sussurro. A mamãe me disse antes de dormir para sempre. Lucia bocejou. Ela disse que o papai escreveu para que eu nunca ficasse sozinha. A revelação atingiu Helena com a força de uma onda. Clara havia preparado Lucia. Naquele momento toda a dúvida de Helena se dissipou. Ela não estava lutando apenas por um direito, mas por uma memória, por uma promessa feita por sua filha. Ela estava lutando pela identidade de Lucia. Helena decidiu que precisava de provas mais concretas, algo que os advogados caros não pudessem simplesmente descartar como a fantasia de uma mulher desesperada. Ela passou noites em claro, a luz fraca da cozinha iluminando seu rosto cansado, vasculhando caixas antigas de sua filha, caixas que não tinha coragem de abrir desde a sua morte. Cada foto, cada bilhete, era uma facada de saudade, mas a determinação a impulsionava. E então, no fundo de uma caixa de sapatos cheia de lembranças da faculdade, ela encontrou algo. Era um pequeno recibo de hospital, amarelado pelo tempo, datado de pouco mais de 5 anos atrás. O recibo era de uma consulta de emergência para Clara, algumas semanas antes do nascimento de Lucia. Mas o que fez o coração de Helena parar foi o nome no campo do acompanhante, assinado como responsável pelo pagamento em dinheiro vivo, Rua Veiga. Quem era R. Veiga? Helena franziu a testa. O nome não significava nada para ela, mas então, a semelhança a atingiu. Veiga, Vargas. Poderia ser um pseudônimo? Era uma pista pequena, frágil, quase nada, mas era algo. Com essa nova esperança, ela voltou ao advogado de pequenas causas. Ele examinou o recibo com atenção, segurando-o contra a luz. Dona Helena, disse ele finalmente com um suspiro,
Isso é interessante, muito interessante. Mas ainda é circunstancial. Eles vão alegar que é uma coincidência, que é outra pessoa. O desapontamento atingiu Helena como um soco. Então não serve para nada? Ela perguntou, a voz murcha. Não sozinho, respondeu o advogado. Mas se a senhora encontrar algo mais, algo que ligue Rafael Vargas diretamente a esse nome, então talvez, só talvez, a gente tenha uma chance. A busca continuou, transformando Helena em uma detetive relutante, revirando o passado de sua própria família em busca de uma chave que pudesse abrir a porta da justiça. O próximo achado veio de um lugar inesperado, quase por acaso. Enquanto arrumava o pequeno guarda-roupa de Lucia, ela encontrou um antigo álbum, um de fotos de Clara da época do colégio, que ela guardara para mostrar à neta quando ela fosse mais velha. E lá, em uma página amarelada, estava uma foto de um grupo de jovens em um parque de diversões, sorrindo para a câmera. No centro, rindo, com um algodão doce na mão, estava sua filha Clara, linda e cheia de vida. E ao lado dela, com o braço casualmente sobre seus ombros, estava um jovem Rafael Vargas. Ele parecia diferente, mais jovem, menos duro, o cabelo mais comprido, mas era inconfundivelmente ele. O sorriso em seu rosto era genuíno, o olhar que ele dirigia para Clara era cheio de carinho e admiração. Eles não pareciam estranhos ou meros conhecidos. Pareciam um casal, felizes e despreocupados. Helena sentiu um nó na garganta, uma mistura de tristeza pela felicidade perdida de sua filha e raiva pela negação de Rafael. Aquela foto era prova de que eles se conheciam, de que tinham um relacionamento. Contrariava diretamente a narrativa dos advogados de que sua filha era uma dipasa, desconhecida oportunista. Era outra peça vital do quebra-cabeça. Ela cuidadosamente removeu a foto do álbum, as mãos tremendo. Eles mentiram, pensou ela, uma raiva fria crescendo dentro dela, substituindo o medo. Eles mentiram sobre tudo. O que aconteceu com aquele rapaz sorridente para transformá-lo no homem frio que a ignorou no lobby? Com a foto e o recibo em mãos, Helena se sentiu mais forte, mais preparada para a guerra, mas também mais exposta. O medo começou a se infiltrar em seus pensamentos durante as longas noites de insônia. E se eles fizessem algo contra ela? E se, de alguma forma, tentassem tirar Lucia dela, alegando que ela era uma avó instável? A pressão financeira também estava se tornando insustentável. As contas continuavam a chegar, e suas poucas economias estavam acabando rapidamente. Ela teve que começar a vender algumas de suas coisas, pequenos tesouros que guardara por anos, cada um com uma memória atrelada. Um conjunto de louça de sua mãe, que ela usava apenas em ocasiões especiais. Um anel de ouro fino que ganhara de presente de aniversário. O relógio de seu falecido marido que ainda funcionava perfeitamente. Cada venda era uma pequena morte, um pedaço de sua história sendo trocado por mais alguns dias de luta. A humilhação de ir a uma loja de penhores, de ver o avaliador inspecionar seus pertences com um olhar frio e calculista era imensa. Mas então ela pensava em Lucia, no futuro que a menina merecia, um futuro com um nome e uma história, e a vergonha se transformava em combustível. Ela faria qualquer coisa, sacrificaria qualquer coisa. A dignidade, ela percebeu amargamente, não estava nos objetos que possuía, mas na batalha que travava. Uma batalha que estava prestes a ficar ainda mais cruel e pessoal. A resposta do Grupo Vargas às suas novas tentativas de contato foi ainda mais dura, uma escalada na agressão. Desta vez, a correspondência veio da própria chefe do departamento jurídico, Dra. Isabel Robles, uma mulher conhecida por sua crueldade nos tribunais, e o tom era de ataque total. A notificação a acusava formalmente de assédio e de tentativa de extorsão, ameaçando com um processo por danos morais contra a honra e a imagem pública do Sr. Vargas, uma figura segundo o documento de reputação ilibada. É lamentável ver uma senhora de idade recorrendo a mentiras tão baixas, querendo tirar proveito de uma tragédia familiar alheia para ganho próprio, dizia uma das frases, uma crueldade calculada que a atingiu em cheio, fazendo-a sentir-se suja. Eles estavam virando a história contra ela, pintando-a como a vilã, a idosa gananciosa.
Helena leu o texto, o papel tremendo em suas mãos, as palavras borrando através de suas lágrimas de raiva e impotência. Por um momento, a vontade de possessem-te de Fioioe Sisti foi avassaladora. Era demais. Ela era velha, cansada e pobre. Eles eram jovens, incansáveis e bilionários. Que chance ela realmente tinha contra uma máquina tão poderosa e sem escrúpulos? O peso do mundo parecia prestes a esmagá-la. Mas então Lucia entrou na cozinha sonolenta, vinda de um cochilo, e a abraçou pela cintura. Vovó, você está triste? Perguntou a menina, com a intuição infantil. Helena olhou para o rosto inocente e confiante de sua neta, e soube que não podia parar. Desistir não era uma opção. Helena decidiu que precisava de ajuda profissional de verdade, mesmo sem ter um centavo para pagar. Ela ouviu falar de um centro comunitário no centro da cidade que oferecia orientação jurídica gratuita para pessoas de baixa renda. Era sua última esperança. O lugar era lotado, barulhento, cheio de pessoas com histórias tão ou mais difíceis que a dela, cada rosto marcado pela luta. Após horas de espera, em uma cadeira de plástico desconfortável, ela foi chamada. A advogada era uma jovem Ana, com olhos cansados, mas um espírito combativo que brilhava através da exaustão. Ela ouviu a história de Helena pacientemente, sem interromper, examinando cada documento com uma atenção e um respeito que ninguém havia lhe dado antes. É uma batalha de Davi contra Golias, dona Helena, disse Ana ao final, a voz séria. As chances são mínimas. Eles vão usar todo o poder e dinheiro que têm para esmagar a gente. Helena assentiu, o coração pesado. Eu sei. Mas eu não posso não fazer nada. Pela minha filha, ela minha neta, eu tenho que tentar. Ana olhou para Helena, e um pequeno sorriso de admiração surgiu em seu rosto. Certo? Então vamos lutar. Não posso prometer que vamos vencer. Mas posso prometer que eles saberão que estiveram em uma briga. Com essa nova aliada, Ana começou a preparar a ação de investigação de paternidade, um passo enorme e assustador. Significava que sua história se tornaria pública, e Ana foi clara. Eles vão revirar a vida de sua filha, procurar qualquer coisa para manchar a reputação dela. Estão preparados para isso? Helena engoliu em seco, o nó na garganta. Minha filha era uma boa pessoa, não tenho escolha. Enquanto os preparativos legais avançavam lentamente, a vida continuava a ser uma luta diária. Lucia ficou doente, uma febre alta e persistente que deixou Helena em pânico. A visita ao posto de saúde lotado, as longas filas, as noites em claro monitorando a temperatura, o custo dos remédios que corroíam o pouco dinheiro que restava, tudo somava ao fardo que. O parecia insuportável. Em uma daquelas noites longas, sentada em uma cadeira ao lado da pequena cama de Lucia, Helena se sentiu no limite absoluto de suas forças. A exaustão era física, mental e emocional, uma névoa espessa que a envolvia. Ela olhou para o rosto adormecido e febril da neta, o peito subindo e descendo com dificuldade, e se perguntou se estava fazendo a coisa certa. Sua busca por justiça estava colocando em risco a pouca estabilidade que elas tinham. A dúvida era um veneno, corroendo sua determinação de dentro para fora. Eu sou uma avó tola e orgulhosa? Ela sussurrou para a escuridão do quarto, as palavras se perdendo no silêncio. Estou sacrificando o bem-estar da minha neta por uma questão de princípio? Talvez fosse melhor aceitar o dinheiro e sumir. O conflito interno a rasgava. Mas então, em seu sono agitado, Lucia murmurou uma única palavra, clara como cristal: mamãe. E Helena soube, mais uma vez, com uma certeza, que vinha do fundo da alma, que não podia recuar. Ela estava honrando a mãe de Lucia, estava lutando pelo direito de Lucia de saber quem era, e não havia preço nem sofrimento que pudesse pagar por isso. A notificação oficial da ação judicial finalmente chegou ao Grupo Vargas, e a resposta foi imediata e brutal: doutora. Isabel Robles convocou uma coletiva de imprensa. Helena assistiu pela pequena televisão de sua sala, o coração na boca, o aparelho parecendo uma janela para o inferno. Robles, impecável em seu terninho caro, falou com uma calma assustadora sobre uma tentativa desprezível de extorsão,
e alegações fantasiosas de uma oportunista que se aproveita da inocência de uma criança. Ela pintou Rafael Vargas como a vítima, um homem de família exemplar sendo assediado por uma golpista. No dia seguinte, a hostilidade era aberta e palpável. Alguém pichou o golpista no muro de seu prédio durante a noite. As crianças na escola, repetindo o que ouviam dos pais, começaram a zombar de Lucia. Sua avó é uma mentirosa, disse um menino mais velho, empurrando-a no pátio da escola. Lucia chegou em casa chorando, o rostinho confuso e magoado, sem entender o porquê de tanta maldade. Vê-la sofrer era a pior das torturas para Helena, uma dor física que a deixava sem ar. Ela havia iniciado aquela guerra para proteger Lucia, mas agora sua luta estava trazendo dor e humilhação para a criança que ela mais amava no mundo. O isolamento, a pressão financeira e agora o assédio público estavam criando uma tempestade perfeita, ameaçando afogar sua resolução de uma vez por todas. Foi Ana, a jovem advogada, que a tirou do abismo da desesperança. Ela ligou para Helena depois de ver as notícias da coletiva de imprensa, a voz cheia de uma fúria controlada. Não deixe que eles entrem na sua cabeça, dona Helena, disse Ana, a voz firme e encorajadora do outro lado da linha. Isso é o que eles fazem. Eles atacam forte no início para fazer você desistir. É um sinal de que eles estão com medo. Se a sua história não fosse verdadeira, se não houvesse nada a esconder, eles simplesmente a ignorariam e deixariam o processo correr em segredo. Essa reação pública é um ato de desespero. As palavras de Ana foram como um bálsamo, uma luz na escuridão. Alguém ainda acreditava nela. Mas minha neta, começou Helena, a voz falhando, pensando no choro silencioso de Lucia no quarto ao lado. Eu sei que é difícil, a parte mais difícil de todas, interrompeu Ana com gentileza. Mas pense no que você está ensinando a ela. Você está ensinando a ela a lutar pela verdade, a não se curvar diante da injustiça, não importa quão poderoso seja o oponente. Isso é um presente mais valioso do que qualquer vida fácil que o dinheiro sujo deles poderia comprar. Helena respirou fundo, sentindo uma nova onda de determinação. Ana estava certa. Aquela luta era maior do que ela, maior do que sua dor ou seu cansaço. Era sobre legado, sobre valores, sobre o tipo de mundo que ela queria que Lucia herdasse. Um mundo onde a verdade importa. A batalha seria feia, mas a causa era justa. Enquanto a data da primeira audiência se aproximava, Helena e Ana trabalhavam incansavelmente. Elas precisavam de algo irrefutável, uma prova que não pudesse ser contestada. Helena voltou às caixas de sua filha, desta vez não procurando por documentos, mas por qualquer coisa fora do lugar, qualquer pista que Clara pudesse ter deixado. Ela estava prestes a desistir, sentada no chão do quarto, cercada de memórias, quando algo lhe chamou a atenção: o ursinho de pelúcia de Lucia. Era um urso velho que pertencera a Clara, um companheiro de infância, e então ela notou. Havia uma pequena costura na parte de trás do urso que era diferente do resto. A linha era de uma cor ligeiramente mais escura, e os pontos eram irregulares, apressados. Eram os pontos de sua filha. Clara, ela reconheceria em qualquer lugar. Com o coração batendo forte, sentindo que estava à beira de uma descoberta, Helena pegou uma pequena tesoura e, com muito cuidado, desfez os pontos. Dentro do enchimento de algodão, seus os encontraram algo pequeno e rígido. Era um pedaço de papel, dobrado várias vezes até ficar minúsculo. Com as mãos trêmulas, ela o desdobrou sob a luz do abajur. Era uma pequena nota, quase um bilhete. Nela, com a caligrafia de Clara, estavam escritas apenas algumas palavras e um número: Hospital Santa Mônica, Dr. Alves, Emergência Pediátrica, e um número de telefone antigo com um ramal. O que isso significava? Por que esconder um bilhete tão simples? No dia seguinte, com uma sensação de urgência, Helena ligou para o número da nota. O hospital ainda existia, mas o número, como esperado, havia mudado. Após alguma insistência com a central telefônica, ela conseguiu um novo número. A recepcionista que atendeu foi cética e impaciente. Dr. Alves não trabalha mais aqui há anos, senhora. Aposentou-se. Helena implorou, a voz carregada de desespero. Por favor, é muito importante. É sobre um caso de mais de 5 anos atrás, uma paciente chamada Clara.
A recepcionista, irritada, a colocou. Isidona. Me espera. Finalmente, uma nova voz entrou na linha, uma voz mais velha, calma e gentil. Aqui é a enfermeira-chefe Margarida. Em que posso ajudar? Helena, com o coração na boca, contou sua história em um fôlego só. Margarida ouviu em silêncio, sem interromper. Quando Helena terminou, houve uma longa pausa. Eu me lembro da sua filha, disse ela, a voz baixa, quase um sussurro. E eu me lembro daquela noite. O homem que estava com ela, ele não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. Fez um escândalo quando pedimos para preencher a ficha. Sua neta teve uma complicação logo após o nascimento. Precisou de cuidados especiais. O pai estava em pânico, mas não era pela saúde da criança, era com medo de ser visto. Helena mal conseguia respirar. Esses papéis, os registros daquela noite, ainda existem? Ela perguntou. Os arquivos daquela época estão no nosso depósito, um labirinto de papel, disse Margarida. Seria como encontrar uma agulha no palheiro. Mas a enfermeira Kreski entou, com um tom de cumplicidade. Se a senhora conseguir uma ordem judicial, eu talvez me lembre exatamente em que caixa procurar. Era isso. Era a arma que ela precisava. Helena mal podia conter sua excitação quando contou a Ana sobre a conversa com a enfermeira Margarida. A jovem advogada, que estava debruçada sobre uma pilha de papéis, levantou a cabeça e seus olhos se arregalaram. Isso é ouro, dona Helena! Isso é tudo o que precisávamos, exclamou Ana, levantando-se da cadeira. Uma testemunha ocular e a possibilidade de documentos assinados. Isso muda o jogo completamente. Sai da palavra de uma contra outra e entra no campo das provas. Com a testemunha, a foto, o recibo e a asterisco carta para pôr de sua filha, ela finalmente tinha um arsenal para a guerra. A energia no pequeno escritório do centro comunitário era elétrica. Pela primeira vez, a vitória não parecia um sonho impossível, um delírio, mas uma possibilidade real e tangível. Ana começou a trabalhar imediatamente, redigindo a petição para a ordem judicial de busca e apreensão nos arquivos do hospital. Eles vão lutar contra isso com unhas e dentes, advertiu Ana, o rosto sério novamente. Vão alegar que e é uma violação de privacidade, que estamos em uma pescaria probatória, Mas agora temos uma base sólida, uma testemunha que justifica a busca. Nos dias que antecederam a audiência que decidiria sobre a ordem judicial, uma calma estranha se instalou sobre Helena. Ela se concentrou em Lucia, tentando criar uma bolha de normalidade e amor em meio à tempestade. Uma noite, olhando a neta dormir tranquilamente e já recuperada da febre, pensou em Rafael Vargas. Não sentia mais apenas raiva, sentia uma espécie de pena. Ele tinha todo o dinheiro e poder do mundo, mas escolheu a covardia e a negação. Sua própria vida era cheia de dificuldades, mas também era rica em amor, um amor que valia mais do que todos os impérios do mundo. Ela sabia que, independentemente do resultado no tribunal, ela já era a vencedora no que realmente importava. A descoberta da enfermeira foi um ponto de virada crucial, a primeira luz de esperança real em um túnel que parecia interminável. Com essa nova evidência, a luta de Helena ganhou uma nova dimensão, passando do desespero silencioso para uma ofensiva estratégica. A batalha agora se moveria para o território deles, o fórum, onde as mentiras seriam confrontadas com fatos e testemunhas. A tensão crescia a cada dia que passava, a antecipação da audiência era quase insuportável, mas pela primeira vez, Helena sentia que não estava mais lutando no escuro. Ela tinha uma arma poderosa em suas mãos, a verdade, e uma aliada corajosa ao seu lado para ajudá-la a empunhá-la. O que estava por vir seria a fase mais difícil e exposta de sua jornada, onde cada detalhe de sua vida e da vida de sua filha seria examinado sob a luz fria e implacável da justiça. O mais forte está por vir. Fique até o final. O confronto final se aproximava, e com ele, a chance de finalmente desmascarar as mentiras que haviam causado tanta dor e de reivindicar o futuro que Lucia merecia.
Helena respirou fundo, preparando seu coração de avó e guerreira para a batalha de sua vida, sabendo que, acontecesse o que acontecesse, ela já havia honrado a memória de sua filha com sua coragem inabalável e seu amor infinito. A audiência para decidir sobre a ordem judicial foi marcada para a semana seguinte, um prazo assustadoramente curto que jogou Helena e sua nova aliada, a jovem advogada Ana, em um verdadeiro turbilhão de preparação frenética e noites mal dormidas. O modesto escritório do centro comunitário transformou-se rapidamente no quartel-general daquela guerra improvável, com pilhas de documentos e cópias de processos cobrindo cada centímetro quadrado da mesa de Ana, enquanto o cheiro forte de café amanhecido pairava no ar dia e noite, um combustível para a exaustão e a esperança. Ana, com olheiras profundas que contrastavam com o brilho determinado em seus olhos, desenhava a estratégia com uma clareza impressionante. Eles virão com tudo, dona Helena. Não se engane, alertou ela, a voz firme. O advogado principal da família Vargas é um predador chamado Dr. Monteiro, famoso por destruir testemunhas no tribunal com perguntas capciosas. Ele vai tentar fazer a senhora parecer confusa, senil, talvez até uma mentirosa gananciosa que inventou tudo isso por dinheiro. Vão tentar desacreditar cada prova, cada memória, cada lágrima sua. Helena ouvia atentamente, o coração apertado dentro do peito, mas sua determinação se solidificava como uma rocha a cada palavra de Ana. No dia da audiência, o fórum parecia um coliseu moderno, frio e intimidador. Helena se sentia pequena e inadequada em seu melhor vestido, um peixe fora de, água em meio aos ternos caros e sapatos lustrados. Dr. Monteiro passou por ela no corredor, roçando seu ombro sem sequer pedir desculpas, como se ela fosse invisível, uma humilhação sutil, mas que a atingiu profundamente. É aqui que eles acham que vão me quebrar, pensou ela endireitando os ombros. Mas eles não conhecem a força de uma avó. O Fórum de São Paulo era uma catedral de concreto e silêncio, um lugar onde as vidas eram dissecadas sob a luz fria e impessoal da lei. Helena sentia-se engolida pela imensidão da sala de audiências, uma pequena figura em um vestido simples sentada em um banco duro, o eco de cada passo no mármore ressoando como uma batida de tambor fúnebre em seu peito. Do outro lado, o time de advogados do Grupo Vargas parecia um exército, liderado pelo infame Dr. Monteiro, um homem cujo sorriso afiado parecia capaz de cortar vidro. Seus olhos percorreram Helena com um desdém mal disfarçado, como um predador avaliando uma presa fácil. Dona Helena, a voz de Monteiro era sedosa, quase gentil, mas carregada de um veneno sutil que fez a pele de Helena se arrepiar. Ele se levantou, caminhando lentamente em sua direção, o mestre do palco. A senhora alega que sua neta é filha do meu cliente, o senhor Rafael Vargas. Uma alegação muito séria que mancha a reputação de um homem honrado. No entanto, sua evidência é notavelmente frágil, não é mesmo? Uma foto antiga, um recibo com um nome que não é o dele. A senhora entende como isso parece para nós, para o juiz? Parece o ato de uma pessoa desesperada, talvez até delirante. Helena apertou a alça de sua bolsa gasta, sentindo o contorno do papel lá dentro, sua única âncora naquela tempestade. Eu não posso fraquejar agora, pensou, a determinação endurecendo seu coração. Não depois de tudo o que passamos, minha filha. Não vou deixar que transformem sua memória em uma mentira. Helena sentiu o sangue subir ao rosto, a humilhação pública sendo servida fria, exatamente como ele havia planejado. Não é delírio, é a verdade, ela respondeu, a voz mais firme do que esperava, cortando o silêncio da corte. E meu desespero não é por dinheiro, doutor. É por justiça, algo que talvez o senhor não reconheça. Monteiro sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos frios e calculistas. Justiça? Ou uma fatia de uma das maiores fortunas do país? Vamos ser honestos, senhora. Suas contas estão atrasadas. A senhora vendeu seus pertences para pagar as dívidas. Não é mais plausível que a senhora tenha visto uma oportunidade de ouro e criado essa história elaborada para garantir um futuro confortável para si mesma e para a menina? Cada palavra era um golpe, projetado para pintá-la como uma mentirosa calculista na frente de todos os presentes.
Eu nunca usaria minha neta para conseguir dinheiro, retrucou Helena, a voz embargada pela raiva e pela dor profunda. O amor que eu tenho, por ela não tem preço. O senhor nunca entenderia isso, porque seu mundo é feito de cifras, não de sentimentos. Monteiro se virou para o juiz, com um gesto de falsa exasperação. Meritíssimo, como pode ver, a testemunha é movida por emoção, não por fatos. Ela tece uma narrativa sentimental, mas onde estão as provas concretas? Não há nada. Absolutamente nada. Porque esse relacionamento nunca existiu fora da imaginação e da ganância da senhora. O advogado voltou a se sentar, o ar de vitória pairando sobre ele como uma nuvem escura. Algo estava prestes a se romper. O juiz olhava para Helena com uma expressão de dúvida crescente, e o coração dela afundou. Ele estava conseguindo. Ele estava transformando sua dor em uma farsa, sua luta justa em um ato de avareza desprezível. Helena olhou para Ana, a jovem advogada, que lhe deu um leve aceno de cabeça, um sinal silencioso para que ela se mantivesse forte, para que não cedesse à pressão. Mas a semente da dúvida havia sido plantada na corte, e Helena sentia as paredes se fechando ao seu redor, o ar se tornando rarefeito. Ana se levantou, sua calma contrastando com a agressividade teatral de Monteiro. Meritíssimo, a defesa gosta de falar sobre a ausência de provas, mas convenientemente ignora as provas que temos, disse ela, a voz clara e ressonante, preenchendo o tribunal. Ela projetou a foto de Clara e Rafael no telão para que todos vissem. A defesa chama isso de uma foto de conhecidos. Eu peço que a corte olhe para os olhos do Sr. Vargas nesta imagem. Isso é indiferença? Ou é o olhar de um jovem completamente apaixonado? Em seguida, ela mostrou o recibo do hospital, o nome em destaque. Eles dizem que Rua Veiga é uma coincidência. Mas que coincidência conveniente! Que um homem com esse nome estivesse pagando as despesas médicas da mãe da filha não reconhecida do Sr. Vargas. Coincidências, meritíssimo, são o refúgio dos que não têm argumentos sólidos. A estratégia de Ana era clara e brilhante. Transformar a narrativa de Monteiro em uma teia de mentiras e evasivas. Ela estava expondo um padrão de ocultação. O que o Sr. Vargas está tentando esconder com tanta veemência? Perguntou Ana olhando diretamente para Rafael, que se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira, o suor começando a brilhar em sua testa. Por que tanto esforço para desacreditar uma avó de luto, uma senhora que só busca o reconhecimento de sua neta, em vez de simplesmente fazer um teste de DNA e acabar com todas as dúvidas de uma vez por todas? A pergunta ficou no ar, pesada e acusadora. O silêncio na sala do tribunal era tão denso que se podia sentir uma pressão nos ouvidos, no peito. Todos os olhares estavam fixos em Rafael Vargas, cuja máscara de calma e superioridade começava a rachar visivelmente nas bordas. Uma pequena gota de suor escorreu por sua têmpora, um sinal claro de que a armadura estava cedendo sob o peso da verdade. Dr. Monteiro levantou-se abruptamente, sua voz soando um pouco mais alta do que o necessário, traindo seu nervosismo. Objeção, meritíssimo. A advogada está especulando e tentando inverter o ônus da prova. Ele protestou, quase gritando. O juiz, no entanto, ergueu a mão, silenciando-o com um gesto firme. A pergunta é pertinente, doutor. Prossiga, doutora Ana, disse ele, o tom de sua voz agora com uma nova borda de interesse afiado. Ana assentiu com gratidão. Obrigada, meritíssimo. A verdade é que o Sr. Vargas se recusa a fazer o teste porque ele já sabe o resultado. Ele sabe que Lucia é sua filha, declarou ela. E temos uma testemunha que pode afirmar isso. A acusação chama ao banco de testemunhas a senhora Margarida Santos. A tensão na sala era quase insuportável, o ar crepitava com eletricidade. Margarida Santos entrou na sala de audiências com a postura ereta e a calma de quem já viu de tudo na vida. Seus cabelos brancos eram uma coroa de dignidade, e seus olhos, embora cansados, eram límpidos e diretos. Ela sentou-se no banco das testemunhas, ignorando completamente o olhar fulminante de Monteiro, e focou no juiz com respeito. Senhora Santos, começou Ana com uma voz respeitosa e calma, a senhora pode nos dizer onde trabalhava há pouco mais de 5 anos?
Eu era a enfermeira-chefe do turno da noite na emergência pediátrica do Hospital Santa Mônica, respondeu Margarida, a voz clara e sem qualquer hesitação. E a senhora se lembra de ter atendido uma recém-nascida chamada Lucia, filha de Clara? Lembro-me perfeitamente daquela noite, disse ela, a memória vívida em seus olhos. A menina teve uma pequena dificuldade respiratória logo após o nascimento. Foram momentos de tensão, mas ela era uma lutadora, forte como a mãe. Recuperou-se bem, para o alívio de todos nós. Ana fez uma pausa dramática, deixando o peso do momento se instalar na mente de todos os presentes. E quem acompanhava a mãe, a senhora Clara, naquela noite, senhora Santos? Margarida virou o rosto lentamente e olhou diretamente para Rafael Vargas. Ela apontou um dedo firme, que não tremia 1 milímetro. Era aquele homem, o senhor Rafael Vargas. Um murmúrio percorreu a sala, um som de choque e confirmação. O rosto de Rafael ficou pálido, a cor sumindo como se alguém tivesse puxado um ralo, deixando-o com uma aparência fantasmagórica. Ele parecia um fantasma, assombrado por um passado que acabara de se materializar na sua frente, na forma daquela enfermeira inabalável. Dr. Monteiro levantou-se como uma mola, a compostura completamente perdida, o rosto vermelho de fúria e desespero. Objeção, a testemunha está mentindo? Sua memória não é confiável depois de tantos anos. Ela foi paga para dizer isso, ele gritou, a voz ecoando pela sala e quebrando toda a solenidade do tribunal. O juiz bateu o martelo com força. Ordem, doutor! Controle-se ou será removido da corte, avisou ele, o olhar severo e a voz carregada de autoridade. Continue, doutora Ana. Ana, impassível diante do surto de Monteiro, voltou-se para Margarida, sua calma sendo uma arma poderosa. Senhora Santos, o advogado de defesa alega que sua memória pode estar falhando. Existe algum detalhe daquela noite que a senhora recorde, e com particular clareza? Margarida sorriu, um sorriso triste e sábio. Doutora, algumas coisas a gente nunca esquece. Eu me lembro da arrogância daquele jovem. Ele se recusava a preencher os formulários corretamente, insistindo em pagar tudo em dinheiro para não deixar rastros. Ele não queria que seu nome verdadeiro aparecesse em lugar nenhum. Mas o que eu mais me lembro foi o pânico em seus olhos. Não era o pânico de um pai preocupado com a saúde de sua filha. Era o pânico de um menino rico com medo de que seu segredinho fosse descoberto. Ele assinou a ficha de responsabilidade com um nome falso, Rua Veiga. Mas seu rosto eu nunca esqueci. A descrição era tão vívida, tão cheia de uma verdade inquestionável, que ninguém na sala duvidou de suas palavras. A máscara de Rafael Vargas estava completamente destruída, revelando o jovem assustado e egoísta que ele fora. Isso não prova nada, rosnou Monteiro, tentando um último e desesperado ataque, agarrando-se a qualquer fio de esperança. É a palavra dela contra de um cidadão respeitado, uma enfermeira ressentida contra um filântropo conhecido por sua generosidade. Ana, porém, tinha sua jogada final preparada, o golpe de misericórdia. Ela se virou para Helena, que a observava com o coração na mão. Dona Helena, por favor, aproxime-se. Com as pernas tremendo, mas com uma nova onda de força, Helena se levantou e caminhou até a frente do tribunal. Ela segurava o papel amassado em suas mãos, o objeto que continha a última esperança de sua filha. Senhor Vargas, disse Ana, a voz subitamente baixa e solene, forçando todos a se inclinarem para ouvir. O senhor reconhece este papel? Rafael olhou para o item branco e, por um instante, toda a arrogância desapareceu, substituída por um lampejo do mesmo pânico que Margarida descrevera. Ele não disse nada, apenas engoliu em seco, a garganta apertada. Meritíssimo, continuou Ana. A defesa alega que não há comunicação entre Clara e o Sr. Vargas. Eles estão errados. Porque esta é a asterisco coro-carta por que Clara escreveu para ele antes de morrer, a mesma que sua filha Lucia em sua inocência tentou lhe entregar. O silêncio na sala era total. Ana pegou o papel das mãos trêmulas de Helena. Gostaria de ler para a corte, com sua permissão. O juiz assentiu, fascinado. Ana desdobrou o papel com cuidado, um ato quase cerimonial, tratando-o com a reverência que merecia. Sua voz era clara e firme, lendo as palavras que Clara havia escrito em sua última esperança, palavras que ecoaram pelo silêncio do tribunal.
Rafael, se você está lendo isso, significa que não estou mais aqui para proteger nossa menina. Eu não quero seu dinheiro. Não quero um escândalo, nunca quis. Eu só quero que você saiba que ela existe, que ela é a melhor parte de nós dois, a prova de que nosso amor foi real. Ela tem o seu sorriso, aquele que você me dava quando achava que ninguém estava olhando. O nome dela é Lucia. Por favor, não a deixe crescer pensando que não foi amada pelo pai. Não a deixe sozinha no mundo, pois ela não tem mais ninguém. Ela é sua responsabilidade, sua herança de amor. Seja o homem bom que eu um dia conheci, o homem que eu amei com todo o meu coração. As palavras não eram de acusação, mas de um apelo profundo, de uma mãe para um pai, um último pedido de amor. Cada frase era um golpe no coração de todos na sala. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Helena, que chorava por sua filha e por sua neta. Rafael Vargas desabou em sua cadeira, o rosto entre as mãos, os ombros tremendo em soluços altos e incontroláveis que ele não conseguia mais conter. A verdade, nua e crua, havia finalmente vindo à luz não como uma arma de guerra, mas como um testamento de amor. A mentira havia sido destruída para sempre. O som dos soluços de Rafael Vargas era o único ruído na sala de audiências, um som de rendição completa, o desmoronamento de um império construído sobre uma mentira e sobre o medo. O juiz olhava para ele não com raiva, mas com uma profunda decepção, balançando a cabeça lentamente. Dr. Monteiro estava pálido, derrotado, sem argumentos ou truques restantes em sua manga, parecendo uma estátua de cera. A vitória era de Helena, era de Ana, era de Clara. Era a vitória da verdade contra o poder e o dinheiro. Naquele momento de clímax absoluto, a justiça, que por tanto tempo parecera uma miragem distante e inalcançável, tornou-se real, tangível, preenchendo o ar daquela sala fria com um calor inesperado e reconfortante. Foi a prova de que a coragem de uma única mulher, armada apenas com o amor e a verdade de uma mãe, podia de fato mover montanhas, podia de fato derrubar gigantes. Se esta história tocou-se raia, Humus coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. A dignidade de Helena, que eles tanto tentaram esmagar e ridicularizar, brilhava agora mais forte do que todas as luzes do tribunal, um farol de integridade. Ela havia vencido. Não por vingança, mas por amor. Ela tinha garantido o futuro e a honra de sua neta. O juiz bateu o martelo, o som final e decisivo quebrando o feitiço que havia caído sobre a sala. Este tribunal determina a realização imediata de um teste de paternidade, embora, francamente, os eventos de hoje tornem o resultado uma mera formalidade, declarou ele, a voz firme e ressoando com autoridade. A tentativa de desacreditar a senhora Helena e as táticas de intimidação utilizadas pela defesa serão investigadas por este juízo. O caso está encerrado por hoje. Um alvoroço tomou conta da sala. Repórteres correram para fora para dar a notícia em primeira mão, fotógrafos disparavam seus flashes na direção de Rafael, que era escoltado para fora por seus advogados, o rosto manchado de lágrimas e vergonha, incapaz de encarar ninguém. Helena permaneceu parada, sentindo o peso de meses de luta, de noites sem dormir e de angústia finalmente sair de seus ombros. Ana a abraçou com força, compartilhando da emoção daquele momento. Conseguimos, dona Helena. Nós conseguimos, disse a jovem advogada, com lágrimas nos olhos, a voz embargada. Você conseguiu. Helena olhou ao redor, para os rostos das pessoas na galeria, agora cheios de admiração e respeito. Ela não era mais a velha gananciosa que Monteiro tentara pintar. Ela era a avó que lutou contra um gigante e venceu. Sim, minha filha, sussurrou Helena para o ar como se falasse com Clara. Nós conseguimos. Enquanto saíam do fórum, uma multidão de jornalistas as cercou, microfones e câmeras apontados para elas como um exército. Mas, desta vez, as perguntas não eram acusatórias nem insinuantes. Eram perguntas sobre coragem, sobre perseverança, sobre a força de uma avó. Dona Helena, o que a senhora tem a dizer para outras mulheres que estão em uma situação parecida lutando sozinhas? Perguntou uma repórter, a voz cheia de genuína admiração. Helena, que sempre fugiu das câmeras e da atenção, parou.
Ela olhou para a jovem e para todas as outras pessoas e falou com uma simplicidade que vinha do coração, uma sabedoria forjada na dor. Eu diria para não desistirem. Nunca. A verdade pode demorar, pode se esconder nas sombras, mas ela sempre encontra um jeito de aparecer, como o sol depois da tempestade. E o amor por um filho, por um neto, esse amor é a força mais poderosa que existe no mundo. É mais forte que o dinheiro, mais forte que o poder, mais forte que todo o medo que eles tentam colocar em nossos corações. Suas palavras, ditas com a autoridade de quem viveu cada uma delas na pele, silenciaram a multidão. Não era mais apenas a sua história, era a história de inúmeras outras pessoas que lutavam em silêncio. Ela havia lhes dado uma voz. E essa, talvez, fosse sua maior vitória de todas, uma vitória que ressoaria muito além das paredes daquele tribunal. O caminho de volta para casa foi surreal, como um sonho do qual Helena tinha medo de acordar. As ruas de São Paulo, que antes pareciam tão hostis e indiferentes, agora pareciam celebrar com ela. Pessoas que ela nunca tinha visto antes a cumprimentavam na rua, acenavam de seus carros, sorriam com cumplicidade. A notícia havia se espalhado como um incêndio, pelas redes sociais, pelos telejornais. Ao chegar em seu bairro, a recepção foi avassaladora e emocionante. Vizinhos que antes viravam o rosto, que sussurravam pelas suas costas, agora a aplaudiam da porta de suas casas. Dona Lourdes, a vizinha que a ignorara por semana, correu para abraçá-la, os olhos cheios de lágrimas de arrependimento. Me perdoe, Helena. Me perdoe por ter duvidado de você, por ter pensado pior, ela soluçou, abraçando-a com força. Você é uma heroína para todas nós. Helena, sobrecarregada pela emoção, apenas assentiu, aceitando o pedido de desculpas sem ressentimento. Aquele círculo de apoio que havia sido quebrado pela mentira e pela desconfiança estava sendo refeito pela verdade, mais forte do que antes. Ela não estava mais sozinha. A solidão que a assombrara por tanto tempo havia finalmente se dissipado, substituída pelo calor da comunidade, pela solidariedade reencontrada. Ela estava em casa e, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente em paz. Ao abrir a porta de seu pequeno apartamento, o cheiro familiar de lar a acolheu. Mas algo estava diferente. O ar não estava mais pesado com a preocupação e o medo que a sufocavam dia e noite, que roubavam seu sono. Estava leve, limpo, cheio de promessas de um futuro melhor e mais justo. Lucia, que havia ficado com uma vizinha de confiança durante a audiência, correu para seus braços assim que a viu cruzar a porta. Vovó, você voltou. Nós ganhamos? Perguntou a menina, com a inocência pura que havia sido o motor de toda aquela luta incansável e dolorosa. Helena a pegou no colo, o peso familiar e reconfortante do corpo da neta em seus braços, a razão de tudo. Ela beijou o topo de sua cabeça, inalando o cheiro doce de seus cabelos, sentindo-se completa. Sim, meu amor. Nós ganhamos, disse ela, a voz embargada pela emoção acumulada, as lágrimas finalmente correndo livres por seu rosto. Ganhamos porque contamos a verdade. E a mamãe, lá do céu, está muito, muito orgulhosa de você, minha pequena corajosa. Lucia sorriu, um sorriso radiante que iluminou todo o apartamento. Naquele momento, sentada em sua pequena sala, com a neta em seu colo, Helena entendeu que a verdadeira riqueza nunca esteve nos cofres do Grupo Vargas. Estava ali naquele abraço N, aquele amor incondicional que as unia como um laço inquebrável, e essa era uma fortuna que ninguém jamais poderia tirar delas. Naquela noite, uma calma profunda e serena se instalou no apartamento. Lucia dormia tranquilamente em sua cama, o rosto sereno, livre das sombras da incerteza que a perseguiam. Helena sentou-se à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde tantas noites de desespero haviam se desenrolado, onde ela havia chorado em silêncio. Mas desta vez, não havia contas atrasadas empilhadas, nem o peso da incerteza sobre o futuro. Havia apenas o silêncio pacífico da vitória e da justiça. O telefone tocou de repente, quebrando o silêncio da noite. Helena hesitou, com medo de que fosse mais um problema, mais um advogado. Mas a voz do outro lado não era de um advogado ou de um repórter.
Era uma voz hesitante, quebrada, quase irreconhecível. Dona Helena, é o Rafael. O choque percorreu o corpo de Helena, fazendo-a sentar-se mais ereta. Eu só queria... Eu sei que não há palavras que possam consertar o que eu fiz. Ele gaguejou, o som de choro claro em sua voz. Mas eu queria pedir perdão. Para a senhora e para minha filha. Eu fui um covarde, e eu vou passar o resto da minha vida tentando compensar isso. Helena ouviu, o coração dividido entre a raiva e a compaixão. O perdão não é meu para dar, Rafael, disse ela finalmente, a voz firme, mas sem ódio. É algo que você terá que merecer, todos os dias. Pense nisso. E com isso, ela desligou. Nos dias seguintes, as consequências da revelação no tribunal se desdobraram como um drama nacional acompanhado por todo o país. O Grupo Vargas sofreu um golpe devastador em sua imagem pública. As ações da empresa despencaram vertiginosamente e patrocinadores começaram a retirar seu apoio. Pressionado por todos os lados, Rafael Vargas renunciou ao cargo de CEO, emitindo um pedido de desculpas público onde assumia total responsabilidade por suas ações, chamando-as de um erro moral imperdoável e um ato de covardia juvenil. Ele se comprometeu a cooperar plenamente com a justiça e a prover tudo o que fosse necessário para o bem-estar de Lúcia. A imprensa, que antes pintava Helena como vilã, agora a celebrava como um símbolo de integridade e coragem, uma Davi moderna que derrubou um Golias corporativo. Helena, no entanto, tentava se manter longe dos holofotes. Ela não queria fama. Tudo o que ela sempre quis foi uma vida tranquila e digna para sua neta. Ana visitou Helena uma semana depois. Trazendo boas notícias. Um acordo estava sendo finalizado. Rafael estava criando um fundo fiduciário para Lúcia, que garantiria sua educação e segurança financeira para o resto da vida. Além disso, a família Vargas ofereceu uma compensação significativa a Helena pelos danos morais. Não pense nisso como o dinheiro deles, dona Helena, disse Ana. Pense nisso como justiça. Use-o para ajudar outras pessoas, como a senhora sempre sonhou. A ideia acendeu uma luz nos olhos de Helena. A primeira vez que Rafael foi visitar Lúcia foi um momento de tensão e apreensão palpáveis no pequeno apartamento. Ele chegou, não como CEO poderoso, mas como um homem humilde, carregando um presente simples, um caderno de desenho e lápis de cor. Helena o recebeu na porta, o olhar firme mas não hostil, estudando-o. Ela está na sala desenhando, disse ela, dando-lhe passagem, criando o espaço para que ele desse o primeiro passo. Lúcia olhou para cima quando ele entrou, os grandes olhos curiosos fixos nele, sem medo, apenas com a curiosidade infantil. Rafael se ajoelhou para ficar na altura dela, o coração batendo forte contra as costelas, sentindo-se mais vulnerável do que nunca. Olá, Lúcia, disse ele, a voz embargada pela emoção. Eu sou o Rafael, seu pai. Lúcia inclinou a cabeça estudando seu rosto, como se procurasse algo familiar. Então, ela apontou para uma estrela que havia desenhado no céu de seu papel. Você estava no céu com a mamãe? Ela perguntou, com uma lógica infantil e comovente que desarmou Rafael completamente. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Não, querida. Eu estava perdido, ele sussurrou. Mas agora eu te encontrei. Ele estendeu a mão, e após um momento de hesitação, a mãozinha de Lúcia tocou a sua. Foi o começo de algo novo, frágil e incerto, mas um começo. Um pequeno passo para fora da escuridão. A poeira assentou, o frenesi da mídia diminuiu, e a vida começou a encontrar um novo normal, uma nova rotina de paz. Helena, com a ajuda de Ana, usou parte da compensação para comprar o pequeno apartamento onde morava, garantindo que nunca mais tivessem que se preocupar com o aluguel ou com a possibilidade de despejo. Mas a maior parte do dinheiro ela investiu em seu novo sonho. A Casa de Clara, um centro de apoio para mães solo e avós cuidadoras em seu bairro, um lugar que ofereceria a outras mulheres o amparo que ela não teve. O pequeno centro oferecia assistência jurídica gratuita, com Ana como voluntária, apoio psicológico e um lugar seguro para que mulheres em situações difíceis pudessem encontrar ajuda e solidariedade.
Helena se tornou a alma do lugar, sua própria história servindo como um farol de esperança para dezenas de outras mulheres que se sentiam perdidas. Ela transformou sua dor em propósito, seu sofrimento em cura para os outros. Ela não era mais apenas a avó de Lucia. Era a avó de toda uma comunidade, uma matriarca forjada no fogo da adversidade, cuja força silenciosa agora ecoava muito além das paredes de sua casa, Crian, de um legado de bondade que Clara certamente teria se orgulhado de ver. A vida de Lucia também floresceu de maneira extraordinária. Com acesso a novas oportunidades, ela descobriu um talento incrível para a arte, uma forma de expressar as emoções que guardava. Suas pinturas eram cheias de cor e vida, uma expressão da alegria que agora preenchia seus dias. A relação com Rafael foi sendo construída lentamente, com paciência e com a ajuda de Helena, que atuava como uma ponte sábia entre os dois passados, o de culpa e o de abandono. Ele se tornou uma presença constante, ainda que discreta em sua vida, aprendendo a ser o pai que ela merecia, participando de reuniões escolares e aplaudindo suas pequenas conquistas. Ele nunca poderia apagar os anos de ausência, mas estava determinado a preencher o futuro com amor e apoio incondicional. Um dia, Lucia mostrou a Helena um de seus novos quadros. Era um retrato de sua família, ela no centro, com um grande sorriso. De um lado, sua avó, a mão protetora em seu ombro, do outro, seu pai, o olhar cheio de um carinho redescobre, erto e gentil. E acima de todos eles, no céu azul, uma estrela brilhava mais forte que as outras. É a mamãe, disse Lucia, com simplicidade e certeza. Ela está cuidando de nós. Helena abraçou a neta, o coração transbordando de um amor que parecia grande demais para caber em seu peito. A família delas estava completa. O tempo passou, como um rio que suaviza as pedras mais ásperas, levando embora a dor mais aguda. As cicatrizes permaneceram como lembranças do que haviam superado, mas não doíam mais. Eram marcas de honra, testemunhas de uma batalha vencida com coragem e amor. Helena viu Lucia crescer e se tornar uma jovem mulher notável, talentosa, compassiva e com a mesma força inabalável de sua avó e de sua mãe. O nome Vargas, antes uma fonte de vergonha e segredo, tornou-se parte de sua identidade, uma identidade que ela carregava com graça e sem amargura. Ela aprendeu a perdoar, não por seu pai, mas por si mesma, libertando-se do peso do passado para poder voar. A história dela se tornou uma espécie de lenda no bairro, contada e recontada, um conto de fadas moderno, onde a fada madrinha era uma avó de coração valente, e a magia era a pura e simples verdade. E em cada releitura, a mensagem era a mesma: o amor verdadeiro não conhece obstáculos, e a justiça, por mais que demore, sempre encontra seu caminho para casa, trazendo consigo a paz e a cura necessárias para seguir em frente mais forte do que antes, deixando um rastro de esperança para todos que ouviam. Em uma tarde ensolarada de primavera, Helena estava sentada no pequeno jardim que havia criado nos fundos da casa de Clara, observando Lucia, agora com 10 anos, ensinar outras crianças a pintar com alegria. O riso delas enchia o ar, uma melodia de esperança e resiliência. Uma das mães se aproximou de Helena, uma jovem que havia chegado ao centro meses antes, desamparada e sem esperança, fugindo de uma situação difícil. Obrigada, dona Helena, disse a mulher, os olhos brilhando de gratidão sincera. A senhora salvou a minha vida e a do meu filho, deu-nos uma nova chance. Helena sorriu, um sorriso genuíno que iluminava as rugas em seu rosto. Nós nos salvamos umas às outras, ela respondeu com humildade. Naquele momento, ela entendeu a profundidade de sua jornada. A luta não tinha sido apenas sobre sua família, tinha sido sobre criar um espaço onde nenhuma outra avó, nenhuma outra mãe, tivesse que lutar sozinha. O legado de Clara não estava em um túmulo, mas ali, naquele jardim, no riso daquelas crianças, na força daquelas mulheres. Era um legado de amor, construído sobre as cinzas da dor, e que floresceria por muitas gerações. Com um suspiro de contentamento, ela fechou os olhos, sentindo o calor do sol em seu rosto. Ela estava em paz.